Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel e vamos falar sobre a pesquisa Quest, que foi divulgada, a primeira pesquisa Quest divulgada neste ano de 2026, que é um ano eleitoral. Então vamos lá com os números e fazer uma breve análise aqui dos números. Na verdade, eu tenho 3 pontos dessa pesquisa que eu queria destacar. A pesquisa, só para ter uma ideia, de forma geral, mostra Lula liderando todos os cenários. Lula lidera em todos os cenários, então isso fica bem claro na pesquisa, não tem nenhum cenário que ele não esteja liderando. Lula lidera cenários no primeiro turno e todos os cenários no primeiro turno, 7 cenários no primeiro turno, Lula lidera todos e lidera todos os cenários do segundo turno também. Agora, quando você vai para realmente os números, a precisão dos números, você vai entendendo algumas coisas que se destacam, que a gente precisa mostrar aqui, porque muita coisa acontece durante um ano eleitoral. Depende muito também de quem serão os candidatos de verdade. São 7 cenários do primeiro turno e Lula lidera todos. Ele vai de 40%, ele chega a 40%, até no menor dos cenários, 35%. Então, no menor, né, naquele que tem menos percentual, ele tem 35% contra 26%. Então ele vai de 9% de diferença para o segundo colocado, até um cenário em que ele tem uma diferença que chega aí a 17 pontos percentuais, mais ou menos 17 pontos percentuais. Então ele vai de 9 até 17 pontos percentuais de diferença no primeiro turno. É bom lembrar isso, no primeiro turno. Como é que ficam esses cenários? E o que é que dá para a gente perceber desses cenários? Primeira coisa que dá para a gente perceber, vamos lá, são 3 pontos principais. O primeiro, fica bem explicado nessa pesquisa por que é que Tarcísio de Freitas não pode ser candidato à presidência da República se o Flávio Bolsonaro também for candidato. Tarcísio de Freitas, para ser candidato a presidente da República, ele não depende apenas dos votos dos paulistas, dos paulistanos, dos paulistas, que é o estado de São Paulo que ele governa. Ele precisa de votos pelo Brasil inteiro. Para ter votos no Brasil inteiro, ele precisa dos votos bolsonaristas. Isso fica muito claro na pesquisa, porque é o seguinte, quando você coloca no segundo turno Tarcísio de Freitas contra Lula e depois Flávio Bolsonaro contra Lula, Tarcísio de Freitas é mais forte do que Flávio Bolsonaro. No segundo turno, Flávio Bolsonaro, ele tem 1 ponto percentual, o Lula cresce 1 ponto percentual e o Flávio Bolsonaro cai em relação ao Tarcísio de Freitas 1 ponto percentual também. Então aumenta a diferença, o Lula aumenta a diferença quando o candidato é Flávio Bolsonaro. Ou seja, você tem o Flávio Bolsonaro mais fraco no segundo turno, mais fraco do que o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas seria um candidato melhor contra o Lula. Qual é o problema quando você vai para o primeiro turno e você coloca todo mundo junto, Lula, Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, imagine que seria assim, o Tarcísio sendo o candidato, mesmo com o Flávio Bolsonaro no jogo. O Tarcísio que lá atrás ele tinha 39%, no segundo turno, né, ele teria 39% contra Lula sozinho. Quando ele vai para o primeiro turno com Flávio Bolsonaro no jogo, ele cai para 9 pontos percentuais. No primeiro turno, Tarcísio de Freitas só consegue 9 pontos percentuais se Flávio Bolsonaro for candidato. Flávio Bolsonaro fica com 23% e o Lula 36%. Então é uma diferença realmente grande aí dele. Quando tira o Flávio Bolsonaro, aí o Tarcísio de Freitas sai de 9% para 27%. Quando você tira no cenário, tem um cenário que você coloca Lula contra Tarcísio de Freitas, contra Ronaldo Caiado, contra Renan Santos, contra Aldo Rebelo. Nesse cenário, Lula tem 39% e Tarcísio de Freitas tem 27%. Então ele sai de 9% e triplica a votação dele. Tarcísio de Freitas, sem Flávio Bolsonaro no jogo, triplica a votação. Com Flávio Bolsonaro no jogo, Tarcísio de Freitas não tem a menor chance.
porque ele precisa dos votos bolsonaristas, apesar de Tarcísio de Freitas ser mais forte do que Flávio Bolsonaro. E, inclusive, nesse percentual mesmo, quando você troca Tarcísio de Freitas por Flávio Bolsonaro e Flávio Bolsonaro por Tarcísio de Freitas, Flávio chega a 23%, Tarcísio chega a 27%. Então, Tarcísio é mais forte do que Flávio Bolsonaro. Mesmo assim, ele fica inviabilizado, porque precisa dos votos bolsonaristas e o sobrenome do Flávio Bolsonaro sustenta isso com ele. Isso é um aspecto. Segundo aspecto importante dessa pesquisa é o seguinte: você tem a importância quando você vai para os cenários que você vai tirando, você tira os candidatos governadores. Quem são os candidatos governadores? Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, você tem o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, e tem o Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais. Todos eles são pré-candidatos à presidência da República. Quando você tira todos esses candidatos, Flávio Bolsonaro cresce bastante. Você tira todos, não, você deixa um ou outro, ou Romeu Zema ou Ronaldo Caiado, por exemplo, que são os que têm uma votação menor em relação aos outros. Mas você coloca só o Romeu Zema, por exemplo, num cenário que tem Lula contra Flávio Bolsonaro, contra Romeu Zema, Renan Santos e Aldo Rebelo. Nesse cenário, Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro cresce para 32%. Flávio Bolsonaro cresce para 32%, Romeu Zema tem 5%, Renan Santos 2%, Aldo Rebelo 2%. Então você tem um crescimento do Flávio Bolsonaro quando tira os candidatos que são governadores e que têm ali uma votação expressiva em seus estados, principalmente. O Ronaldo Caiado é muito conhecido em Goiás, mas não é conhecido no resto do Brasil. O Romeu Zema também acontece isso, é lá em Minas Gerais, Ratinho Júnior no Paraná, Tarcísio de Freitas principalmente em São Paulo. Quando você tira eles, Flávio Bolsonaro cresce. Flávio Bolsonaro chega a passar de 23% para 32%. Ele sobe quase 10 pontos percentuais em relação quando você coloca, quando você tira esses candidatos que são os candidatos governadores. Então, isso é um aspecto que precisa ser observado. O terceiro ponto é o seguinte: nesses cenários, nas pesquisas, quando você vai olhar, nos cenários de segundo turno principalmente, você tem muitos indecisos e tem muita gente que diz que vai votar branco ou que não vai votar. Vai votar branco, nulo ou que não vai votar. Esse número ele vai de 17% até 28%. Ou seja, o que é que isso nos diz? Isso nos diz que tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Esses candidatos, esses eleitores que dizem que estão indecisos, que não sabem quem votar ou que não vão votar em ninguém, se eles chegam a 28%, significa que eles têm mais... Se esse indeciso branco, nulo e não vai votar fosse um candidato, ele teria mais votos do que o Flávio Bolsonaro. Significa que esses eleitores eles ainda podem mudar muito o jogo até 2026. Até o outubro de 2026, até o final desse ano, quando nós teremos a eleição. O jogo pode mudar muito ainda. Então, é algo que realmente precisa ser observado e que está muito claro também nessa pesquisa Quest. São esses 3 pontos principais que precisam ser observados, que a gente está observando por aqui, entre outros assuntos, outras coisas que vão vir ainda também desses números, mas esses são os 3 pontos os 3 pontos iniciais que precisam ser observados e analisados aqui. Muito obrigado a você pela audiência. Esse é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Obrigado, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.